Olá, eu me chamo Patrick Costa e esse é mais um episódio do Resolve na Pós, onde eu conversei com o Rodrigo Brazão, um motion designer e character animator que já trabalhou com grandes nomes como Dirtwork Factory, Ash Torp, e nesse podcast ele mostra um pouco também do seu processo e algumas dicas criativas para você otimizar o seu trabalho no After Effects. Então se liga nesse papo que ficou muito maneiro e deu para aprender muita coisa com ele. E aí, mano, como é que você tá? Tudo certo por aí? Tranquilo, mano. Tô de boa. E aí? Eu tô voltando agora, basicamente. Não agora, né? Mas desde a... Essa semana, acho que eu como que eu voltei real, assim. Aham. A pegar os Do... trampos. Eu tinha... Eu tava trampando, eu não folguei. Até por isso eu tirei uma semana, tipo, semana passada, assim, retrasada. Porque eu fiquei trampando, tipo, eu trampei dia 31, dia 2, quer dizer. Então eu só parei semana passada. E aí eu Aham. aproveitei e fui mexer no PC também, troquei umas peças. Aí ficou lá com os caras montando. Mano. Então, oficial mesmo, de segunda-feira que eu voltei. Aham. Mas deu pra dar uma Mas tranquilo. descansada? Cara, deu. Até que deu, assim. Uma parte eu tive uns BO com Windows aí que foi foda. Ficar em atendimento com a galera da Microsoft, não recomendo. Mas deu pra descansar assim, tá de boa. Pô, eu Tu, também. tu teve recesso? Então, tô de freela total, né? E aí, Uhum. esse final de ano eu juntei uma grana pra descansar, assim. Fazia um tempo que eu não pegava umas férias, pelo menos de uns Uhum. 20 dias, sacou? Aí, Sim. dezembro foi só. Eu fui pro Maranhão, né? Fui lá Legal. curtir uma praia e aí deu uma descansada. Só que aí agora eu tô voltando aí a trocar ideia com o cliente, voltar com os trabalhos, saca? Uhum. Sim. Ah, não, mas pelo menos já teve um descansinho, né? Sim, sim. É bom. E esse papo, mano, ele é mais pra ajudar também quem tá começando na carreira de motion, né? E também Uhum. pra entender a experiência de cada um, assim. Eu gosto de entender como é que é a vivência, como é que foi a Sim. história da pessoa até chegar no motion. Porque muitas vezes a gente não tem tempo de trocar essa ideia, né? Só às vezes nos Sim. eventos, e aí fica muito naquele. Na Só entre a euforia, né? pessoa, Uhum. né? Eu gosto É. de também outras pessoas ouvirem essas histórias que eu acho muito legal. E eu queria entender Não, um pouco da tua total. história, mano. Como é que foi tua infância, assim? Tu sempre foi uma pessoa muito criativa? Cara, depende, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que eu não me acho criativo, às vezes eu me acho criativo. Depende muito, tipo. é, Assim, eu sempre fui uma criança muito do computador, assim. Eu era até mais de exatas do que de humanas, por incrível que pareça. Eu sempre fui mais rígido, assim, nessa questão, tipo, de criatividade, eu não tinha tanta, mas eu jogava muito, 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 assim. A minha infância foi jogando, pô, um monte de MMO, perdendo a vida em MMORPG, tá ligado? Aham. Até hoje, inclusive. Mas, então, tipo, minha infância foi muito, tipo, em casa jogando, assim. Lógico, eu também jogava futebol, eu gostava muito de futebol, mas questão criativa, cara, acho que eu não tive tanto, assim, na infância. Acho que começou a surgir mais no Fundamental 2 assim, tipo, que eu comecei a ir mais para esse lado, assim, que eu saí um pouco da minha rigidez, assim, de, tipo, mais exatos, assim, e comecei a ver bastante filme, e eu comecei a querer, tipo, fazer cinema, assim, né, quando, acho que foi, talvez perto do colegial, assim, que eu comecei a criar esse gosto. Antes eu nem assistia filme direito, assim, eu consumia mais jogo, Uhum. mas eu comecei a ter essa vontade, tipo, no final, no começo do colegial, assim, a querer fazer coisa relacionada a cinema, né? E aí foi quando eu comecei a fazer os intensivão de filme e assistir e começar a ler coisas, sabe? Mas desde antes, assim, não era tanto, assim. Tanto que eu até acho que isso me prejudica um pouco hoje em dia, tipo, eu não acho que eu sou tão criativo, assim, quanto uma galera que eu vejo, assim. E aí eu penso, pô, também porque eu perdi a minha vida inteira jogando também, né? Então, não sei se tem uma coisa a ver, Mas mas sei eu lá, é acho um que você bagulho tava que eu sempre quis consumindo saber. arte da mesma forma também, né? Porque é uma forma Ah, de arte também o é. game. O game eu acho que ele é mais algo mais Não, total. interativo, talvez. É que, tipo, MMO.
É que assim, não seguia uma história nem nada, tá ligado? Eu ficava o dia inteiro matando bichinho, tá ligado? Então, não via um RP, não jogava um RPGzão, assim, uma Aham. parada. Depois comecei a jogar, né? Comecei a jogar os Final Fantasy, adoro Final Fantasy, inclusive. Mas eu comecei a abrir minha cabeça pra isso um pouco depois, sabe? Uhum. Tipo, não foi desde sempre, assim. Pô, maneiro, mano. Mas e aí, como é que foi esse processo de quando é que você conheceu o Motion, assim, que você ouviu falar? Foi pelo canal no YouTube? Foi alguém que te apresentou? Cara, foi em 2017, porque eu tava fazendo faculdade de produção multimídia. É, mas a minha ideia não era motion nem nada, nem sabia o que era. Tipo, eu queria fazer produção multimídia porque era meio que. Basicamente, o curso é um curso com várias matérias diferentes, assim, meio que você não sabe o que é fazer direito, tá ligado? Tanto que eu tive aula de fotografia, de web design, de design gráfico, de cinema, mas também de, tipo, tinha uns códigos lá também. Então, tipo, tinha uma parada meio diferentona, assim. Uhum. E aí eu entrei porque eu queria fazer cinema, mas eu tinha medo de ficar pobre, né? E, e aí eu fui lá ver qual é que era, né? E aí em 2017 foi meio que eu dei uma sorte, assim, porque no começo, tipo, meu curso não tinha animação nem nada, né? Não tinha motion, no caso. Só que em 2017, em janeiro, antes de começar as aulas, eu comecei a ver tutorial de After, assim, tipo, eu vi no YouTube e comecei a estudar, tipo, por conta própria. Eu lembro que meu primeiro tutorial, cara, foi de Liquid Motion, do AE Dicas. Hum. E, tipo, Aham. eu tinha a expressão no bagulho, tá ligado? Deixa eu Tá acabar de ligado? baixar o After. E aí eu fiquei fazendo umas vinhetinhas lá, mas era só, tipo, prazer, eu não queria trabalhar com isso. E aí, tipo, calhou que do nada, quando eu fui em fevereiro pra faculdade, um professor que dava aula há 10 anos no curso saiu e eles trocaram a matéria dele pra Motion Graphics. Então, tipo, foi muita cagada, assim. E aí eu tive Que louco. uma. Passaram, assim, né, tipo, sobre personagem, algumas coisas, tipo, muito por cima, muito por cima. E eu gostava e, tipo, eu estudava por prazer, porque eu não queria fazer isso, eu não queria trabalhar com isso. Eu, tipo, só estudava de zoeira, assim, tá ligado? Tava Uhum. estudando, assim, tanto que meu TCC não tem nada a ver com animação. Meu TCC eu fiz um curta-metragem de comédia trash, Mas. de, sobre lambada, se chama os Sim, sete não. chakras da lambada. Aí eu tive que usar o After pra fazer os efeitos que os caras dançam e soltam poder. Cara, é um nojo. Mano, tem que mostrar isso, pô. Pô, o cara dança e o outro, tipo, cospe sangue, porque as danças, tipo, causam dano nos caras, tá ligado? Foi muito louco, assim. Aham. E aí eu tive que estudar um pouco de After e Premiere também, né, cara? Porque a única coisa que eu tinha certeza na aula de apresentação da faculdade que eu falei é, tipo, mano, eu não quero editar. Não gosto de edição. Aham. E aí eu tive que virar editor, tá ligado? Porque sei lá, né? Tipo, quando eu ficava incomodado quando outras pessoas editavam o que eu tava dirigindo, porque eu achava ruim, ou eu achava que não tava o que eu queria fazer, tá ligado? E aí eu meio que acabei fazendo isso e criei um pouco de gosto e, enfim, eu tive esse ano, mas caguei totalmente pra motion. Aí em 2018 eu me formei, né? Porque produção multimídia é tecnólogo, são 2 anos. E aí eu pensei, cara, cinema eu acho tava muito longe pra mim, tipo, eu não sou bom assim, tipo, com diretor, com essas coisas assim. E sei lá, tá ligado? Eu percebi que não me daria prazer trabalhar com publicidade na questão tipo live action, tá ligado? Uhum. Tipo, eu queria fazer história, ficção. Não, eu não teria prazer se eu fosse fazer, tipo, putz, um comercial da Coca-Cola, eu dirigir. Cara, eu não ia gostar de fazer. Eu pensei isso na época, né? Eu Uhum. falei, então eu vou fazer algo que eu me dei bem na faculdade, que foi o motion, né? Foi um negócio que eu meio que, tipo, me destaquei um pouco, assim, né? E aí eu comecei a pegar desse jeito, mas, tipo, não foi por amor no começo, tá ligado? Mas também não era um ódio, né? Era um bagulho que eu gostava, eu estudei por conta própria, mas Uhum. eu escolhi, tipo, racionalmente. Aí depois eu peguei o gosto, assim, saca? Mas hoje em dia, tipo, ainda tenho fogo, assim, do cinema, tá ligado? Saquei. Ainda gostaria de fazer alguma coisa, assim. Eu tava Uma até pensando em direção fazer um curso talvez de mais cinema. pro motion.
Cara, acho que sim, mas eu também gostaria de, tipo, fazer peça de ficção, assim, live action mesmo, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, seria algo mais hobby, assim. Não penso em trabalhar com isso, era algo que, tipo, eu gosto mesmo. Tipo, eu gosto muito de ver filme, eu sou meio noiado com essas paradas, faço lista de filme, assisto um monte, tipo, eu estudo mais isso do que motion em si. Tipo, eu tava olhando em livros, é até algo que eu pretendo mudar esse ano, né? Porque em livros, assim, é, tipo, 70% cinema e 30% animação, tá ligado? Eu acho que é ser cinema também, mas é outra parada, sabe? Saquei. Então foi meio que desse jeito, foi um pouco racional, assim, a minha escolha. Uhum. E Isso, criei no gosto. processo de começar a trabalhar com motion, assim, foi algo que veio meio que da faculdade ali, você desenvolveu essa profissão, né? Que você talvez ali nem pensava que era uma profissão de fato, mas aí você foi ficando bom. E aí como é que foi? Você foi para alguma produtora? Você trabalhou já de freela no começo? Como é que foi seu processo? Tá. Cara, eu tive um começo meio complicado, assim. Porque foi 2018 que eu falei, tipo, vou focar em motion, né? Uhum. Tanto que foi quando eu fiz os meus primeiros cursos, o do Layer Lemonade, assim, que tipo, foi muito bom pra mim. Os cursos do Pedro Aquino, etc, né? Tipo, só que eu tinha, tipo, eu tenho muita rigidez cognitiva, tá ligado? Então eu tenho que, tipo, eu tava na minha cabeça, porque eu escutava a galera falando que, tipo, não, você tem que começar num fixo, pra você aprender com a galera, você não pode começar freelando. Rolava esse papo naquela época, né? Sim. Uhum. E aí eu ficava, mano, não posso só freelar. Eu tenho que, tipo, começar a trabalhar fixo. Então, tipo, eu ficava mandando muito currículo. E, tipo, eu não me divulgava como freela. Porque eu queria fixo. Só que, cara, eu demorei muito tempo, assim, pra pegar um fixo, tipo, muito. Eu fiquei muitos anos, assim, quase pensando em desistir, assim, no começo. Tipo, era anos que eu fazia coisa pra estudar. A minha namorada, eu conheci ela no curso de produção de mídia, né? Uhum. E ela é designer gráfico. Então a gente meio que quando saiu do curso, a gente tipo tava meio que perdidão assim, a gente falou, ah, vamos fazer um estúdio junto assim, tipo. E aí a gente se juntou e ficou fazendo, tipo, ela fazia o design e eu animava. E a gente pegou alguns freelas, a maioria de conhecido, tipo, muito difícil ter alguém que a gente não conhecia que a gente pegou freela, então a gente pegou muito freela de conhecido, de familiar, sei lá o quê. Mas uma coisa que ajudou muito foi que a gente, como estipulou um estúdiozinho, a gente não tinha nada para fazer, não tinha trabalho. E a gente falava, mano, tem que fazer um post toda semana. E aí a gente ficava fazendo material. A gente fez por muito tempo, assim, por alguns meses, assim. E isso me ajudou a não estagnar enquanto estava parado, né? Mas, tipo, foi horrível, assim, cara. Foi, tipo, era, sei lá, 2 freela no ano, sabe? E aí eu não consegui um fixo de nenhum jeito, assim. Eu acho que em 2019 ou 2020 foi a primeira vez que eu, tipo, peguei um freela real oficial, assim, tipo, que era uma produtora aqui de Santos, a DMZP Filmes. E aí eu peguei freela com eles e aí foi meio louco, porque foi um freela presencial, né, Uhum. naquela época. E já era, mano, era varejão e, tipo, Black Friday, tá ligado? Tô Então, ligado. tipo, eles me chamaram, minha primeira experiência profissional foi ir na produtora 8 da noite, Nossa. comer pizza. Eu comi pizza, lembra até hoje, pizza de atum, muito bom, inclusive. E aí eu voltei, tipo, 2 da manhã. Aí eu fui direto no dia seguinte, porque, mano, era uns bagulho bizarro, cara. Era tipo, tu chega na produtora 9 da manhã e é tipo, cara, o cliente já pagou a mídia na TV, vai pra TV até a 4 da tarde. Se você não terminar, o cliente vai perder o dinheiro dele. E aí, Cara, tipo, não tinha aham. nada, não tinha design, não tinha nada. Eu tinha que fazer o design do zero, aí tratar a locução, pegar uma trilha, animar tudo isso em um dia, assim, tá ligado? E aí eu meio que comecei a fazer uns freelas pra eles, assim, mas ainda aos trancos e barrancos, né? Porque eu queria ficar fixo com eles. Uhum. Mas eles não estavam recrutando na época. Aí eu acho que só em 2021, eu não lembro se foi 2021, acho que foi 2021 que eu peguei meu primeiro fixo. Que aí eu sinto que foi aí que eu comecei a entrar na área, assim, saca? Embora eu já tenha, tipo, experiência de estudo de uns 3 4 anos, Uhum. eu sinto que 2020, 2021, acho que foi final de 2020, acho que foi a pandemia, né, no final de 2020? É, final de 2020. Acho que foi, Começou né? em 19, né? No final de 19, e aí passou ali 2020 todo ali o Foi. ápice da pandemia.
Então acho que foi no final de 2020 que eu comecei Uhum. a realmente a ganhar dinheiro com motion, assim, que, tipo, ganhar mais do salário mínimo, tá Tô ligado? ligado. Porque a pandemia tava estourando e motion, né, explodiu. E Foi. aí essa produtora, ela me chamou e eu comecei a freelar com eles direto, tipo, todo mês. E aí, em 2021, eu entrei numa vaga fixa num estúdio de São Paulo, mas foi remoto, tá ligado? A Uhum. Low Studio. E lá foi aí que eu sinto que eu comecei minha carreira. Eu sempre fiquei nessa dúvida, assim, de me achar um pouco velho, assim, tipo, 2021, eu já tinha começado em 2017, tá ligado? 2018. Só que parecia que eu comecei a ver em 2021. Saquei. Então eu tinha essa neurose aí, Por mas mais que você tava 2021 eu já entrei na. estudando há muito tempo, a sua carreira Ah, parece. não trabalhava, né, É, cara? Sim. Não conhecia nada. Tipo, eu estudava. Tipo, eu lembro que um bagulho que eu aprendi, tipo, olha que idiota, assim. Eu começava a estudar em 2018. uhum. Só que como eu não tinha a realidade do trabalho, do dia a dia, por exemplo, eu não transformava texto em editável. Eu animava, tipo, com máscara do PSD, assim, as palavras. Porque ninguém ia alterar o texto, era eu que tava fazendo, tá ligado? Então, tipo, tinha muitas besteirinhas assim que eu aprendi. Tipo, eu aprendi muito, cara, na DMZP, tem um animador chamado Zuka. Ele, tipo, ele me ensinou muito, cara, que ele é de Santos. Eu sou de Santos, inclusive. E depois na Low eu também aprendi bastante até 2020, 26, acho que foi 24 ou 25, acho que foi 25 que eu saí de lá para virar freela integral. Então foi um tempo assim fixo assim. Tu acha que essa experiência de ter um trabalho fixo durante um tempo ali presencial te deu uma bagagem a mais pra começar a fazer freelas em si, assim? Porque eu também tive essa experiência de trabalhar em um lugar fixo, presencial, aprendendo com pessoas que Uhum. já estavam na área há um tempo, sabe? E eu acho que se eu não tivesse tido isso, eu acho que eu ia ficar muito mais desesperado, assim, Ia pegar um ter na... projeto, saca? Cara, eu acho que sim, mas eu acho que eu tô mais maleável nessa questão. Tipo, antigamente para mim era certeza que você precisa ser ensinado num lugar fixo, assim. Uhum, Só que depois eu comecei a ver que nem todo lugar vai te ensinar também. Tipo, não tô falando que foi o que aconteceu comigo, né? Tipo, me ensinaram lá na Loi, por exemplo. Mas por um bom tempo, por uns bons, acho que pelo menos um ano, assim, no mínimo, eu era o único animador da parada, tá ligado? E embora, tipo, os diretores, eles me davam dicas e tal, não era um bagulho que eu tinha, tipo, uma direção e um feedback constante, assim, que nem, tipo, a experiência que eu tive com esse animador que eu falei, com o Zuka, cara, ele, é que aí era presencial, né? Quando eu trabalhava na Low, eu tava no remoto. Mas no presencial era, tipo, o cara, ele fazia um bagulho, ele falava, ó, quer saber como eu fiz isso? Foi ele que me chamava. Aí ele olhava assim, dava pitaco, tá ligado? Era uma coisa que eu não tive no meu fixo, assim, tanto assim na Lowe, mas também não sei se é porque é remoto, ou talvez porque eu era o único animador. Então eu acho que depende muito, assim, do local. Nem todo lugar tu vai, tipo, super aprender. Lógico, eu uhum. aprendi bastante lá. Mas eu acho que é legal você ter, pelo menos, para você saber o que você tá fazendo, assim, tipo isso é um bagulho que me ajudou nos freelas, é tipo eu saber até onde eu tô certo ou até onde eu tô errado. Tipo, se o cliente pedir uma coisa louca, você saber diferenciar se é uma coisa louca que ele tá pedindo ou você que tá achando que é louco, mas não é. Uhum. Tipo, você já trabalhar para marcas assim, você já meio que sabe algumas paradas. Eu não diria que é super necessário, porque tem muita gente, cara, que começou na mesma época que eu, assim, tipo Felipe Caldas e tal, que eles não. Eles começaram como freela, tá ligado? O Porim E, também tipo, eles teve essa são. experiência, ele me contou É, que é sim. que ele também já foi direto pro freela, assim, ele não teve Sim, essa então, bagagem, não. ele tipo, porque querendo ou não, se você freelar, tudo bem, se tu freelar para marca, aí é diferente, para cliente PF, né, Uhum, ou PJ no geral, PJ. mas se você freela para estúdio, você, tipo, é como se fosse um funcionário por um tempo, dependendo de como é o freela, né, Uhum, se é por diário ou uma parada assim, é como se fosse um funcionário, entre aspas, então você tem uma direção, você acaba aprendendo mesmo sem estar num fixo. Mas agora, se tu só freelar para tipo agência ou tipo pessoas que não são de animação, que não têm conhecimento em animação, eu acho que deve fazer uma falta sim.
mas eu não gosto desse nicho, assim, também. Eu gosto de freelar para estúdio, então eu acho que eu... Uhum. foi É tipo, porque eu acho por que aí. muita gente que tá começando agora, principalmente o momento que a gente tá, acho que não tem mais tanto presencial, né? Hoje todo mundo tá meio É, remoto, e aí eu acho que tem alguns cursos que já ensinam a como você se posicionar na carreira, né? Mas eu não sei, eu fico na dúvida, né? da vivência, Da sim. vivência das pessoas, tipo. Tem muita coisa no After que você aprende assim, que é tipo alguns bugs que, cara, se tiver sozinho, você passa uma dor de cabeça assim absurda, saca? Que Sim, quando. e otimização, cara. Otimização de projeto é um bagulho que tu aprender sozinho é difícil, assim. Como ser rápido, tá ligado? Isso é um bagulho que o Zuka me ensinava muito, cara. Tipo, ele era muito neurótico com essas paradas. Tipo, ele olhava eu mexendo, ele falou, por que tu apertou, tipo, um mouse em vez de tu apertar esse atalho, tá ligado? Aham. Era, tipo, desde coisas básicas. Tipo, eu escrevi uma expressão, eu botava 0,5. Ele falou, mano, bota só 0,5. O zero já vai estar incluso. Tipo, ele era muito noiado com isso e, tipo, isso me Uhum. ajudou muito. Só que nem todo lugar vai ter um cara desse assim pra te ajudar. Às vezes a pessoa, tipo, vai estar de boa, tá ligado? É. Lógico que você pode aprender eventualmente, mas não é todo lugar que tu vai aprender assim também, tá ligado? Mas eu Uhum. acho que é importante sim você pelo menos saber um pouco como é o mercado, trabalhando em algum lugar. Assim, o ideal, eu ainda acho que continua sendo o mundo ideal, começa no fixo e vai pra freela. Agora, não tem fixo? Procura freela, tá ligado? Concordo. Não fica que nem eu esperando procurar fixo e não fazer freela, senão tu vai demorar e vai perder tempo à toa, tá ligado? É, concordo. Concordo. E a progressão na sua. Depois desse processo aí que você passou da produtora, e aí você foi para onde? Qual foi os seus próximos passos na carreira? Uhum. Cara, em 2024, eu não lembro se foi 2024 ou 2025, acho que foi 2025. Foi quando eu saí de lá e virei freela. Foi, tipo, o ponto de virada, assim, na minha carreira, tipo, de longe, muito, assim. Pô, eu não sei, parecia que eu estagnei por uns 2 anos, assim, mas quando eu fui pra freela, cara, foi, tipo, os meus últimos, eu só tô 2 anos como freela, né? Tipo, os meus 2 anos como freela foram, tipo, os melhores 2 anos da minha carreira, assim. De longe, de longe, de longe. Eu acho que o que me ajudou foi, tipo, variar os meus clientes, né? Quando você tá fixo, você tem os mesmos clientes, você já sabe como a galera gosta de fazer e tal, você não, às vezes não tem muita direção. Só que quando você vai freela, cara, no meu caso foi para estúdio, né? Meu objetivo era freelar para estúdio para ser dirigido. Uhum. Porque eu não tive, tipo, eu queria aprender com várias pessoas, assim, tá ligado? E aí, cara, foi quando começou a mudar. E foi uma coisa que eu tava conversando ontem com a Grace Mosca, uma animadora muito boa, inclusive. Ela tava falando pra ela que comigo o mercado não foi linear, assim, tipo, não é que foi uma escada, tipo, tava ruim, foi melhorando, 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 melhorou. Tipo, ele não foi nem um pouco linear, assim. No último ano que eu tava no fixo, eu tava me preparando para ser freela já. Aí eu decidi ficar meio período no fixo pra ir botando o pé na água, assim. Uhum. Mas, mano, foi um ano horrível de freela, cara. Eu devo ter feito, tipo, 4 freelas no ano. Foi, tipo, muito ruim. Eu tava desesperado, achei, mano, eu preciso, não vou conseguir virar freela, preciso, né? Só que, cara, foi em dezembro, assim, do ano, o Thiago Castro me chamou para um freela, e aí eu fiz, ele gostou, ele me chamou para outro, para outro, para outro, 2 meses depois eu me demiti, tá ligado? Uhum. E aí, simplesmente, meu ano foi incrível, eu peguei um monte de freela. Então, não foi uma escada, sabe? Não foi, tipo, foi crescendo a demanda, tipo, simplesmente estava ruim e ficou bom do nada, saca? Então, sei lá, se você tá numa bad achando que falta muito para melhorar, às vezes melhora do nada, saca? Mas me ajudou muito os eventos, né? Imagino que tipo, eu recebi indicação para esse trabalho. Então eu conheci pessoas que me indicaram, etc, etc. Então é muito importante o networking, né? E hoje em dia, falando sobre network, eu acho que eu enxergo o networking de uma forma totalmente diferente, assim. Quando eu tava começando a carreira, eu fui lá no Animotion 2019, né? E aí, na Ah, sim, época, sim. eu enxergava o network, que é aquele.
aquela parada engessada, né? Que você tá Uhum. falando, olha, eu faço isso aqui, isso aqui. Eu acho que hoje em dia a prospecção por e-mail é algo efetivo, mas o networking de você trocar ideia com as pessoas e se conectar com elas profundamente é o melhor network que você pode fazer. Você ser aquele meio clichê, ser você mesmo, tá ligado? Mas Não, eu acho que mas é a é. melhor forma, Porque saca? ficar robô, sim. Porque, cara, eu demorei muito pra ter networking, pra conseguir fazer Uhum. networking. Tipo, até 2020, 2021, já era, sei lá, 3 anos de motion, eu nunca tinha sido indicado na minha vida, assim. Tipo, eu conversava com a galera, só que era aquilo, tu chamava a pessoa no Instagram, conversava, parecia uma entrevista, né? Não, ficava meio rígido a parada, e, tipo, nunca mais se falava. Só que aí começou a mudar quando eu fui entrando nos grupos do WhatsApp, né? Que aí Uhum. você tem, tipo, contato do dia a dia, aí você começa a conversar no privado, aí a pessoa começa a te indicar. Então, tipo, é bem isso que você falou, tá ligado? Eu acho que são conexões que não são tão. Não é tipo só você chegar e se apresentar, tá ligado? Eu acho que tem que ter uma conversa, às vezes boba, assim, que não tem nada a ver com o trabalho, saca? E a É, pessoa vai acabar lembrando de você e é isso, saca? eu acho que as pessoas que eu mais indiquei pra trabalho normalmente eram pessoas que eu gostava, assim, na vida pessoal mesmo, que eu trocava ideia sobre outras Sim. coisas, que eu já fui pra outros lugares com essas pessoas, saca? E Não, mas é. porque se tu acha a pessoa, tipo, sei lá, meio escrota, uma coisa assim, tu não vai indicar ela mesmo que ela seja incrível, É, saca? exato. Então, tipo, de trabalho. Eu acho que importa mais isso do que você ser bom necessariamente, tipo, sei lá, as melhores conversas que eu tive, os maiores networks que eu tive foram, tipo, realmente esses casos em que saiu da relação de trabalho. Uhum. Tipo, a gente falava de coisas que não eram de trabalho. E essas pessoas são as que mais me indicam. Do que se alguém só fala só de trabalho, a pessoa nem necessariamente me indica, certo? Sim, Então, concordo, concordo. E é falando sobre interessante, sim. coisas que não são só trabalho, eu comentei num post seu sobre livros. Você lê bastante, né? Qual o último livro que Cara, mais te interessou, mano? o... assim, eu não leio bastante. Eu tive meus ápices, Teve os seus só que ápices. aí teve meus ápices. Já tive ano que eu li 30, 35. Mas aí, sei lá, nos últimos 2 anos eu li, tipo, três, tá ligado? Aham. Então não. Mas meta de 2026 é pra ler mais. Eu terminei um livro ontem não, anteontem, que é o Emprecariado. É um livro que tem do Clube do Livro, é Clube do Livro do Design, uma parada assim. E aí é meio que tipo um cara refletindo assim sobre a precarização do nosso trabalho, sobre como hoje em dia você tem essa questão do autoemprego, você tem que ser seu chefe, você tem que ser um empreendedor. Tipo, essas paradas que você é forçado a ser, sendo que teoricamente você não deveria ser. Eu não precisaria aprender a fazer finanças e contabilidade e sei lá o que, sendo que eu só quero animar, tá ligado? Aham. E é um livro bem interessante, assim. Foi o Pedro da Oito Olhos que me deu. Eu agradeço muito ele, cara. O Pedro é uma pessoa incrível. Pedro e o Cris, né? Mas o Pedro que me deu esse livro, assim. E, cara, é muito legal. Eu tô fazendo uma listinha de livros já para continuar. O próximo que eu pretendo ler, aí eu já vou até dar um exposed assim. Eu não li inteiro o Animator Survival Kit, tá ligado? Eu Eu vou falar a parei no verdade. Eu capítulo. parei na metade também, eu não terminei. Então, cara, eu já li 2 vezes e eu sempre parei no mesmo capítulo. Bota E aí fé. ontem, tu tá ligado o Alex Grigg? Sei, É sei, muito um bom, animador mano. frame. Sim, aham. Incrível. Ele tem um Patreon. E aí é de graça, inclusive. E aí eu tava vendo um vídeo ontem que ele fez sobre o Animator Survival Kit. Ele fez, acho que mês passado, esse vídeo. E aí ele falando, cara, eu aposto que você leu e você parou aqui. E é tipo exatamente onde eu parei. Que imagino que é onde Caralho. você parou, que é nos Walk Cycles. Sim, Tipo no. eu acho que Então, foi e por ele ali no Walk Cycle. fala. Então, e aí ele começa a devagar sobre e ele fala que, cara, ele acha que esse livro não é muito bem editado, no sentido de Walk Cycle não deveria estar no começo, deveria estar no fim, porque são tipo 150 páginas sobre o Walk Cycle. E tipo, deveria estar no fim, porque ele falou que depois disso, quando você para no meio, você não vê coisas importantes que são simples, que estão depois disso. Tem coisa de Hum, antecipação, tipo, conceito de antecipação, que é coisa simples.
só que tá depois de 150 páginas de Walk Cycle, tá ligado? E aí, Caraca. tipo, ele recomenda a galera, tipo, ler por último o Walk Cycle, Uhum. ou você até pula se você é iniciante, porque ele não acha tão importante o Walk Cycle assim, para um iniciante nesse quesito, né? Tanto que o curso dele de animação não tem Walk Cycle. Mas aí eu comecei a. Eu fiquei tipo, caraca, pode crer, tipo, ele me leu inteiro, assim, tá ligado? Ele falou, cara, Cara, foi o Eu não beabá, fazia assim, ele ideia, eu falou, não fazia mano, ideia. você no começo vai ler, vai achar legal, aí você vai achar estranho que ele fala pra você não escutar música enquanto você trabalha, É, mas você vai seguir, e aí você vai parar no Walk Cycle porque chegou uma hora que você viu 40 Walk Cycles, tá tipo, é mano, são verdade. E é 150 muito mais, eu acho páginas que é muito mais de walk. complexo do que o antecipação, o Walk Cycle é bem. Exato. Por isso que ele acha estranho, tipo, ter esse meio aí. E esse meio Uhum, acaba tirando muita gente, inclusive eu. Eu já tentei ler 2 vezes e eu sempre parei no Walk Cycle, cara. que Porque louco. chega uma hora que ele fica falando variação de Walk Cycle por 150 páginas, mano. Isso é muita coisa, tá ligado? Caraca, velho. Eu não fazia Então ideia. eu vou terminar esse livro. Eu É, tenho que. então. Agora eu também tenho que terminar esse livro. É. Mas você leu o Freelance Manifesto do School of Motion? Ele. Cara, eu acho muito bom, muito bom. Foi eu acho que a minha prospecção é meio que um mix desse livro com o curso do Rafa Pires, assim, tá ligado? Zerando a vida como freela. Acho que nem tem mais, Esse eu não conheço. mas é um curso muito bom de freelance, assim, né? Do Rafa Pires, é um artista incrível. E meio que a minha prospecção, meu estilo de prospectar é meio que juntando o livro com esse curso, sabe? Uhum. Mas o livro do Joey Corman é muito bom, cara, muito bom. Eu acho que é um dos que eu mais recomendo. Eu recomendei esses dias pra um cara, inclusive. É Legal, pô. bem legal, tá ligado? Falando sobre Eu também tenho um prospects. livro da Disney lá, Aham. da Illusion of Life, mas eu Illusion of nunca Life. abri. Eu tenho o Que PDF foi dele, eu difícil. não li também. Não tive. Cara, é porque pra comprar é tipo, mano, É uma eu nota. fiquei anos, tipo, não, primeiro que não tem, né? Não tem. E quando tem é tipo R$ 300. Então, eu consegui comprar só no passado, mas eu não peguei ainda pra ler, assusta um pouco, tá ligado? Confesso. Mas eu vou ler. Tá na listinha ali. Pô, maneiro, maneiro. Eu agora. Eu acho que eu dei um tempo de ler sobre, especificamente sobre motion, porque tem aqui, eu acho que tem fases, né? Que você tá focado em estudar motion, assim, você fica vidrado, aí tem uma hora que você dá uma cansada um pouco, e aí você quer ler É. algumas coisas diferentes. Tô lendo um pouco sobre filosofia, é um assunto que eu me interesso bastante. E... Mas tinha falado sobre prospecção. Qual é o seu método de Sim. prospecção atualmente, assim? Cara, faz tempo que eu não prospecto, ainda bem. Mas eu, tipo, eu meio que tenho toda a questão da rigidez, assim, eu tenho meio que eu fiz um modelo, um guiazinho de prospecção que eu sigo, tipo, eu mando mensagem, aí eu tenho tipo um lembrete para cada estúdio de tanto em tantos meses, eu recebo um lembrete, preciso reenviar, tá ligado? Uhum. Opa, pera, tá a câmera tinha congelado, mas voltou. Eu tô... O, eu meio que faço esse cold mail, né, que chamam, que tipo, você manda, oi, tudo bem, eu faço isso, esse é meu portfólio. Uhum. Só que eu sinto que o que mais mudou, assim, para mim é o e-mail de acompanhamento, assim. Porque eu fazia isso, tipo, oi, tudo bem, meu nome é X, meu portfólio, buguei, o portfólio é esse. Aham. E aí a galera falava, tipo, pô, legal, vai para banco de freela. E eu nunca mais mandava e-mail, tá ligado? Só que a coisa que mais mudou é de 3 em 3 meses, mano. 3, 4 em 4 meses. Manda tipo um oi sumido, assim, tá ligado? Uhum. Para os estúdios que te botaram como banco de freela. Manda tipo só oi, vou estar disponível tal dia. Mano, isso surge muito trabalho, assim. Porque é alguém que já te botou no banco de freela, então eu tomo isso como uma permissão para eu mandar e-mails. Saquei. E se a pessoa não respondeu, aí eu só mando e-mail de novo quando meu portfólio mudar, né? Quando tiver algo diferente. Porque se a pessoa não responde, eu assumo que ela não achou interessante meu portfólio por enquanto. Então eu só envio quando eu melhoro o portfólio. Mas aí eu faço várias questão de lembrete, assim, né?
Tem uma planilhinha no Notion que eu faço uns lembretes, só que eu tô tipo, com cento e poucas notificações, porque faz muitos meses que eu não prospecto, infelizmente. Mas, mas é meio que isso, cara. É e-mail, mas assim, prospecção. Cara, eu ia falar uma coisa polêmica, eu ia falar que é meio overrated, assim. Mas não é, não é. Não Só que, é e tipo, não é ao mesmo tempo, eu acho. então, porque assim, cara, se eu pegar quantos e-mails eu mandei e quantos e-mails eu trabalhei, tipo, eu trabalhei por conta do e-mail, cara, é papo de, tipo, 1%, saca? É desse nível, assim. Eu já mandei, eu tenho acho que 180 estúdios cadastrados na minha planilha. Uhum, E eu, tipo, trabalhei com eles por conta de e-mail exclusivamente, cara, deve ter sido, tipo, 5. uhum. Exclusivamente e-mail, né? Então, eu acho que é um bagulho que você não pode mandar querendo ver o retorno, porque eu acho que é muito longo prazo. Uhum, Tipo, já rolou muito de eu conseguir trabalhar com um cliente que eu prospecto há 5 anos. Tipo, tem cliente que eu prospecto há mais de 5 anos, né, desde 2018, e, tipo, nunca trabalhei. E eu mando e-mail e eles me respondem toda vez. E, tipo, eu nunca trabalhei, tá ligado? Infelizmente tem dessas também. é. Tem muito estúdio que eu prospecto há 5 anos, o cara me responde. Esse trabalho é muito legal, eu já mandei pra equipe, etc. Me responde, a gente sempre conversa. E, mano, eu nunca trabalhei. E, tipo, quando ficavam procurando freela, tipo, pediam em outro local, saca? Uhum, Então é complicado. Eu acho que você tem que fazer, mas tem que tirar a ideia de retorno, por incrível que pareça, sabe? uhum. E é esse aspecto do overrated, assim, que eu acho. Tipo, não é overrated porque você precisa fazer, mas, tipo, você não pode pensar no retorno, cara, senão tu vai se estressar muito, cara. Porque as porcentagens são muito baixas, velho. É. Muito baixas. Pelo menos comigo, né? Eu acho que Comigo é muito baixo, eu acho cara. que na maioria dos casos, pros freelancers isso acontece bastante. Eu vejo isso pela minha experiência também, de mandar muito e-mail, não ter resposta. E os freelas que a maioria das vezes chegam são de clientes que eu já atendi ou que me indicaram para outros clientes. Não sei se é Exato. contigo também. Isso rolou. Não, isso é. Cara, o principal é o networking, isso tanto com pessoas da mesma área quanto clientes no geral. Tipo, tanto que esse exemplo, por exemplo, eu mandei e-mail, cara, para Dirtwork, um estúdio, tipo, por 5 anos, assim. É Uhum, um estúdio muito legal que eu gosto. E, tipo, mano, sempre me respondiam, todo mundo muito gente boa, só que eu nunca trabalhei. A primeira vez que eu trabalhei para eles é porque eu fui indicado. Então, tipo, eu já prospectava há 5 anos, uhum. mas eu não tava no radar ainda, por incrível que pareça. Era 5 anos de 3 em 3 meses mandando, só que, tipo, eu entrei por conta de indicação. E aí, um estúdio também indica para outro, saca? Aham. E isso que começa a realmente a criar sua cartela de cliente. Então, às vezes, a prospecção te ajuda, às vezes não. Mas, tipo, também tem que pensar que não se iluda com bancos de freela, porque, mano, você É. vai estar dentro de banco de freela e às vezes não vai acontecer nada. Tipo, real, eu tenho, ó, eu vou até abrir meu Notion, obviamente não vou mostrar, mas eu tô, tipo, cara, eu acho que eu tô, tipo, em 90 banco de freela. E, Caraca. tipo, eu É. não trabalhei com 90, Uhum. muito menos do que isso. Ó, eu tenho 183 estúdios cadastrados, eu tô em banco de freela de 111, então eu até que tive uma porcentagem alta de resposta, só que desses 111, mano, eu acho que eu trabalhei, tipo, olhando aqui, ó, 22. 22. Então, É uma cara, margem banco de muito. É. freela. Você tem que interpretar o banco de freela como, tipo, ok, queremos receber e-mails seus. Então, a partir do momento que você tá em banco de freela, cara, não fica parado. Tipo, Uhum. começa a mandar e-mail de 3 em 3 meses, seja elogiando o trabalho dele, seja, tipo, falando de data de disponibilidade, mandando atualizações de portfólio. Tipo, é mais importante você mandar acompanhamento, né? Esses e-mails de acompanhamento para quem você tá de banco de freela, do que você mandar do zero para um estúdio que você não conhece. Eu acho, pelo menos, tá ligado? Pelo menos comigo a porcentagem é muito mais alta de acompanhamento do que mandar do zero, saca? Faz total sentido. Eu acho que também o foco em manter os clientes que você já tem e fazer, eu acho que um trabalho, talvez, focar em trabalhos pessoais, né? Eu acho que é uma forma também de você
tá sendo visto pelos outros profissionais e assim é meio que uma roda, né? A indicação vem, tanto dos clientes que, Exato. que já trabalham com você, tanto com os profissionais que estão observando o seu trabalho, né? Sim, e você tem que estar, cara, infelizmente você tem que estar ativo nas redes sociais. É. Tipo, pelo menos, não necessariamente você precisa, tipo, isso no curso do Rafa Pires, ele chamava de prospecção indireta. Era quando você era visto pelo cara sem necessariamente ter um portfólio. Então, por exemplo, já rolou de me chamarem para um estúdio porque eu elogiei um trabalho deles. Tipo, o estúdio postou no Instagram um trabalho, eu elogiei, aí o diretor me seguiu e me chamou para Que um, louco. pra um trabalho. Uhum. Óbvio, você não vai ser falso e mandar resposta, mensagens genéricas, tem que ser de verdade, e aí Sim. entra toda essa questão. Mas aí eu acho que é isso que você falou de você entra num loop de, cara, você é indicado por causa da rede social, porque você já trabalhou com estúdio, porque você já mandou e-mail, porque te viram no grupo do WhatsApp. Então, infelizmente, mano, infelizmente, porque rede social é um saco, É. você tem que ser ativo, postando alguma coisinha. Acho que alguma coisa precisa postar. Mas, tipo, mesmo se você não postar, seja ativo, comentando, tá ligado? Dando like, comentando em story, tipo, interagindo com as pessoas, assim. Sim. Então, você tem que realmente pegar de todos os lados, né? Eu acho que é a tríade, assim, e-mail, grupo de WhatsApp e rede social, saca? Então, Concordo eu plenamente. acho que é meio que E a isso. questão dos projetos pessoais, eu vi que você fez um recente testando frame a frame, né? Ah, do Fredinho, né? Achei muito Mano, maneiro. valeu, valeu. Cara, eu gosto muito de slasher, filme slasher. Eu tenho uma tatuagem do Fred Krueger no meu peito. E Caraca, aí, foda. e aí eu fiz na mentoria da Paula, mano. A mentoria dela é muito boa. Eu fiz lá um projeto pessoal com ela. E, cara, pra te falar que eu sou muito ruim de projeto pessoal. Eu tenho muito problema de motivação e eu não sei design nem ilustração. Então eu dependo de uma pessoa, de outra pessoa para fazer. E isso me quebra muito. Já rolou muitos projetos que eu, tipo, chamei pessoas para me ajudar e, tipo, a galera não só sumia assim, tá ligado? Então, eu não conseguia fazer. Tem um projeto que eu tentei por um ano fazer e, mano, não foi nem feito o design ainda, tá ligado? Então, eu não sou muito bom de projeto pessoal, mas por isso que a mentoria da Pola me ajudou muito, muito para tentar quebrar essa pressão, porque eu ficava tipo, mano, se eu tô fazendo o bagulho é porque ele tem que ir pra portfólio. E aí É, isso quebra isso muito, quebra. cara. Eu tenho esse pensamento aí, também muito forte, e aí me trava pra dar continuidade no projeto que eu quero fazer, sacou? Exato. Porque tu pensa, se tu fizer e não tiver bom, você vai até perder com isso, porque tu vai postar na rede social um bagulho ruim, o pessoal vai ter uma má impressão. Então é melhor eu nem fazer, tá ligado? Mas isso aí é mentira que a gente coloca na nossa cabeça, sacou? Então, É mano, tem que ir total. É postando postar, porque qualquer aí você tá coisa, velho. evoluindo, tá ligado? Você criar alguma coisa é uma forma de evolução e as pessoas reparam nisso também, tá ligado? Sim, e às vezes também tu não precisa nem postar tudo que tu faz também, saca? É, Às vezes tu pode deixar exato. pra você, ficou ruim, é Exato. isso. Sabe que, mano, isso é muito difícil pra É mim, cara. difícil, Então é a difícil. mentoria da Paula foi diferencial total, até porque frame a frame eu sou horrível, não sei desenhar. E foi um caos, sofri, mano. Foi tipo 6 semanas pra fazer o personagem, cara. Nossa, que depressão, velho, sério. Muito Caraca, triste. velho. Eu tô Foi ligado, eu tenho triste. esse problema também. Eu acho que com relação a design e ilustração, eu fico num apego ali de querer fazer algo que tá só na minha cabeça, sacou? Tipo, eu Ah, vejo a idealização de algo muito da hora e quando você coloca o, aí já bate você vai, não tá tão bom assim, tá ligado? Aí você fica nessa. E o problema pra gente que, tipo, anima é que, mano, se tiver muito bem animado, mas se tá feio, aí bota tudo pra baixo, tá ligado? Isso que me quebra, cara. Isso, e aí, basicamente, todos os meus projetos pessoais é, tipo, eu tentando convencer minha namorada a fazer o design pra mim, tá ligado? Então, Ah, mas tipo, maneiro que você tem um namorado que é designer já, né? Ali também já te dá um sim, auxílio, ó, sim, isso aqui tá legal? exato. Então, mas aí quando ela começa a estar ocupada, eu não faço mais projeto pessoal, tá ligado? E aí não Entendi. pode ser, né? Então, é treta, cara. Muito difícil. E aí, o que você achou do Animotion, esse último que passou aí? Como é que foi a experiência?
Cara, foi bem legal. Eu já tinha ido no anterior, né? Então, Uhum. tipo, já vi que era insano, assim. Mas o último foi bem legal, cara. Eu valorizei mais, assim, as conversas do que as palestras em si. Foi o primeiro evento, assim, que eu não fui em todas as palestras. Tipo, todo evento eu ia nas palestras, porque eu ficava na noia, tipo, não, vou perder algo surreal. Mas depois de ter ido, sei lá, em 5 eventos já, eu penso, tipo, pô, acho que importa mais a conversa do que a palestra. Tem muita palestra que não é incrível, tem muita palestra que é muito boa, mas o Emoji foi muito legal, cara. Conheci muita gente lá, que eu trocava ideia, tipo, já me gerou fruto, entre aspas, assim, de pessoas que eu conheço que já me indicou pra Freela, tipo, porque me conheceu no Animotion. Então foi muito legal, cara. Eu gostei. Legal que teve o portfólio review. Eu fui no portfólio review da Massa. Golden Wolf também. Muito legal. Esse a Bia lá, muito da hora. Então, mano, eu curti, velho. Foi muito bacana. Foi uma experiência. Eu acho que nesse Animotion também eu foquei mais em trocar ideia com o pessoal do que em si em ir pra palestra, né? Porque esse é foi o meu terceiro Animotion e as palestras são muito motivadoras, eu acho, assim. Você sai Sim. do evento, assim, caraca, vou É, fazer projeto sim. pessoal. Mas no final o evento é sobre as pessoas, né? É sobre você conhecer novos profissionais. Conheci um cara fodaço, assim, de VFX, que é o. Eu esqueci o nome dele, cara. É, que ele tem um codinome, Marco. assim. Mano, ele trabalha pra Netflix, assim, pra Pikmin. Cara, muito foda, assim, a gente trocando ideia ali. Tipo, muito E aí, massa. do nada. Do nada, você. Não, isso é, cara. Isso é. Tu vê uma galera que é mó. Tu pensa que é uma pessoa mó estrela, assim, e do nada tá lá de boa, tipo, um cara da Buck conversando contigo de boa, É, assim. E aí exatamente. tu. É. E, cara, também depende das palestras, assim, tipo, não tô falando do Anymotion especificamente, mas eu sinto que também as palestras, às vezes são muito boas, às vezes não são tão legais, assim. Tipo, não tô falando do Anymotion, claro, Uhum. mas, tipo, tem palestra, já fui em muito evento, mano, evento de design também, e, tipo, tem muita palestra que é só o cara contando a vida dele também. E, tipo, rola isso, tem palestra chata, tem palestra legal, tem palestra muito boa. Tu viu a palestra do Conte, do Animotion? Sim, nossa, essa eu. Cara, eu Cara, acho que essa essa foi a eu melhor achei o palestra pai. da minha vida, mano. Sim. Essa foi, acho que, a melhor palestra da minha vida, eu juro por Deus, cara. Acho que eu não vi nenhuma melhor. É sério. Sim, Cara, sim. foi muito boa, velho. Cara, eu já sou É fãzaço do isso, cara. Emicida, quando ele começou a contar a história ali, eu. Putz, aí é. Não, foi. E aí, e, tipo, cara, a melhor coisa da palestra dele é que foi um bagulho amarradinho. Não foi, tipo. Teve começo, meio e fim. Tipo, no final você entendeu tudo que ele falou do começo. Quando ele fala das teorias musicais, sei lá o quê. No final ele mostra exatamente o que ele fez. É um bagulho que não é aquela palestra. Eu fui num evento de design que o pessoal chamava palestra biográfica. Porque, tipo, você chega, você fala, oi, eu comecei, vim aqui, tô aqui, acabou. Aham, isso aqui. E aí, tipo, a palestra dele não foi assim. Tipo, cara, foi perfeita, mano. Sei lá, foi muito boa. Eu fiquei incrédulo, assim, sério. Fiquei maluco, velho. Foi muito boa. Pretendo ir esse ano também, se tiver. É... s- Eu não sei se eu vou conseguir ir. Porque eu vou no off esse ano. Você vai no off esse ano? Caraca, que da hora. Vou. Já tá tudo E programado. aí eu Em já. Barcelona. Cara, comprei a passagem ontem. Comprei a passagem ontem. Que massa. E já comprei o ingresso na Black Friday, né? Porque Aham. Deus me livre, né? Muito caro. Mano, é 20% de taxa, velho. Em Cara, euro. Em que euro não, ou é isso? Libra. Acho que é euro. É 20% de taxa, mano. E aí, Nossa. tipo, que tá além do preço que tá escrito no site, tá ligado? Então tu vai Aham. pagar, tem 20% de taxa. E aí, mas enfim, eu vou no off, vou ver qual é que é. Pô, deve E, ser iradíssimo, cara. Você vai. mas aí vai ser o medo, né, de desenrolar inglês, né, cara? Dá um medo. Na hora ali, dá um medo. Eu fiquei feliz que esse ano eu consegui falar com o Matt Voice. Eu troquei ideia com ele. Ah, pode Tipo, crer. falei, mano, e aí, como é que você tá? Pô, sou muito fã. É, queria entender como é que é seu processo. E eu consegui trocar ideia e entender. Aí eu falei, pô, tô conseguindo Aham. pelo menos conversar aqui um pouquinho, sacou?
Eu Sim. achei isso É, e o maneiro. bom da Animotion é isso, né? Que tem uns gringos lá pra conversar e testar. Tinha um cara, inclusive, que eu conheci lá, esqueci o nome dele, mano. Mas ele era um gringo, ele não era palestrante nem nada, ele só foi ver o Animotion, tá ligado? Ele era um gringo lá e eu fiquei, tipo, conversando muito com ele, assim, ele é muito engraçado, velho. Tinha um cara que, eu não sei se ele era, acho que era do Paquistão. Mano, Será do que é nada. ele? É, o nome dele é letras, Eu acho que é deve só, ser esse cara. Esse cara só é letras, não tem vogal o nome muito dele. engraçado, É, esse é cara. muito engraçado, velho. Eu achei Ele muito é muito bom. engraçado, cara. Ele é muito da hora, velho. É ele mesmo, certeza. O cara do 3D, né? É, Ele exato, de 3D. exatamente ele. Sim, muita gente boa, Muito cara. gente boa. Mas e aí, mano? Tu tá pegando freela pra fora? Como é que tá os projetos pra gringa? Tá fazendo projeto pra gringa? Cara, eu sempre peguei um pouquinho, assim, era muito pouco, era tipo um por ano no máximo pra fora, Uhum, mas há uns meses, assim, faz uns 6 meses, que os últimos trabalhos todos que eu peguei foi pra fora, assim. Eu acho que me ajudou muito a mentoria da Paula nisso, porque depois que eu terminei a mentoria dela, tipo, eu não, só fiz trampo pra fora. uhum, Lógico que não é um bagulho de causa e efeito, né? Tu faz e acabou. Mas, mano, me ajudou muito. Eu tô tentando mudar minha cartela de cliente mais pra fora, né? Tipo, não é por viralatismo nem nada, né? Eu só quero trabalhar menos, ganhar mais. Então, justo. se em real eu conseguir isso, por mim tudo bem. Sim, Mas então eu comecei a fazer alguns freelas para fora. É, fiz amizade com o Alexander, sabe? O Alexander Saharovsky. sim. Cara, é um maluco que eu admiro muito, assim. Tipo, eu vi a entrevista dele no curso do Ler em 2018. Foi aí que, tipo, eu comecei a admirar ele. Eu tive chance de trabalhar com ele algumas vezes, tal. E aí eu fui um pouco para a agência que ele tá trabalhando. Então, ultimamente, sim, mas eu tô tentando pegar mais constância nisso, saca? Uhum. Não ser, tipo, tão periódico assim. Mas esses projetos, eles foram por indicação também. Cara, foi. Aí foi a questão da indicação do o Alexander que me indicou os últimos trabalhos. Assim, eu fiz ano passado, né? Eu fiz basicamente fila para, eu acho que foi três lugares gringos, talvez, mas fiz algumas vezes para vários, né? Tipo, então o do Alexander, por exemplo, foi a indicação dele. Foi um cara que eu já conversava no Instagram, porque eu sou muito fã dele. Uhum. E calhou da gente trabalhar junto num projeto em 2023. Então, teve um pouco da sorte, mas também a questão do networking. Tipo, ele trabalhou comigo e ele me indicou, Uhum. porque a gente, tipo, conversou, trocou uma ideia, assim, durante o trabalho. Então, eu comecei a pegar a indicação por conta dele. Eu também tive um trabalho ano passado para fora, justo naquele exemplo que eu estava dando, era um exemplo real, tipo, era um estúdio de Portugal que eu prospectava, tipo, 4 anos, Uhum. 3 anos. E aí, finalmente rolou da gente fazer coisa ano passado. Então, é aquela questão de sempre continuar mandando atualização de portfólio. Uma hora, tipo, vai rolar, sabe, eventualmente. E, mano, eu tive um rolê aleatório no passado, cara, de freela, assim. Eu tive a chance de trabalhar com a Ash Thorpe, mano. Foi Caraca, tipo, que da hora. cara, foi. Não, eu simplesmente peguei meu celular um dia e tava lá, Ash Thorpe quer enviar uma mensagem pra você no Instagram. Que Aí isso. eu falei, que é isso? Aí eu gorfei, né, ó. Tô zoando. Aí eu falei, mano, que é isso, cara? E aí, tipo, ele me adicionou, me seguiu e ele, tipo, ele viu meu trabalho do metrô lá, que eu tinha feito um vídeo pro metrô, né? Eu participei da animação do comemoração dos 50 anos do metrô de São Paulo. Uhum. E ele viu, ele falou, mano, tem um freela que é basicamente isso aqui. Você quer fazer? Aí eu falei, pô, é óbvio, tá ligado? Aí a gente trabalhou junto, foi em julho, acho, do ano passado. E em dezembro ele chegou de novo para fazer uma parada aí, uma adaptação que o cliente pediu. E aí eu trabalhei com ele até, tipo, sei lá, semana retrasada, saca? Que da hora, E mano. foi da hora, mano. Então, e aí, se você parar pra pensar, são aqueles pontos, exatamente aqueles pontos que a gente tava conversando. Uhum. Primeiro, o networking, do Alexander me chamou porque a gente trabalhou junto e eu também mandava mensagem para ele no Instagram. Segundo ponto, do prospecção, um estúdio Uhum. que me botou no banco de fila há 4 anos atrás.
e eu fiquei mandando e-mail de 3 em 3 meses. Uhum. E o outro que foi o Instagram. Ele viu meu trabalho no Instagram e me No chamou. Instagram. Então, tipo, foi no Instagram, mano. Ele, tipo, ele respondeu pelo Reel, sabe? Uhum. Que aparece, ele responde marcando o Reel. Exatamente o meu post do Instagram. Então, tipo, eu fiz um post e ele viu, assim. Que maneiro. Então foi muito louco, cara. São várias frentes, né, que você tem que Uhum. ficar olhando. Isso que é o problema também, né? É, você tem que ser Mas, um artista ali que tá em todos os lugares um pouco, né? pelo menos um pouco, mano. Pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, tipo, só posta um story, sei lá, da tua cara, saca? Não sei. Faz alguma coisa, assim, tipo. Uhum. Infelizmente é isso aí. Felizmente e infelizmente, acho que tem os seus lados, seus lados, né? Tem um lado bom, um lado ruim de É, tudo, né? Mas pelo menos a gente trabalha de casa, a gente tem uma profissão que eu acho que é não, maneira, a gente é muito muito privilegiado nesse aspecto, privilegiado, né? sim. É que às vezes é triste a rede social, tipo, eu não posso deletar o Instagram do meu celular, tá ligado? Isso é foda. Eu não posso desconectar. Se eu desconectar, parece que eu tô pra trás, tá ligado? Então é complicado, assim, mas obviamente a gente é muito privilegiado em tudo, né? Sim. Essas questões. Mano, que papo maneiro. Eu queria também, além disso, tem sempre o momento de ver um projeto que você já trabalhou, que você possa mostrar também, pra galera ver como é que é o seu processo, algumas técnicas que você usa, que você acha que seria maneiro de falar aí pro pessoal. Aham. Cara, eu separei alguns projetos, eu não sei se é muita coisa, então qualquer coisa tu me para ou Não, corta. relaxa. Eu pensei em algumas coisas para falar que eu achei interessante. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Uhum. Galera, a gente tinha mostrado vários projetos aqui do Brasão, só que meu rosto ficou na frente da tela do After. Porque tava gravando Então, tanto ele no iPhone sabotando. aqui, tanto na tela. Cara, que BO. Mas ele vai explicar aqui um pouco como é que foi o processo dele em alguns projetos. Vai ser um pouco mais curto também, porque eu não vou prender demais o brasão aqui, mas manda ver, mano. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu vou tentar lembrar das paradas que eu falei, que eu tinha feito os tópicos, então acho que é de boa. Uhum, Basicamente, eu acho que eu comecei falando assim, e o que eu quero exemplificar nos projetos que eu vou mostrar não é muito técnica. Tem duas partes que são técnicas, mas é mais o conceito do que eu aprendi trabalhando com o Astor, porque ele me falou que basicamente o complexo é o simples feito várias vezes. E isso me pegou, assim, porque eu via umas coisas muito complexas, eu pensava, mano, como que uma pessoa pensa nisso? E aí eu vi que é basicamente uma coisa simples, duplicada ou mexida várias vezes para dar volume, e isso parece complexo. E esse caso é um trecho do vídeo do metrô, do aniversário de 50 anos do metrô. E ele é um vídeo que parece complexo em si, mas ele, teoricamente, ele é meio simples. Primeiro que tudo é posição e escala, não tem mais nada do que isso. É tudo, tipo, só em eixo X e Y, não tem nem diagonal. Então, o que eu quero dizer da parada do simples virando complexo? Essa cena inicial parece muito complexa, porque tem um monte de coisas na tela surgindo, mas se tu parar pra pensar, essa primeira cena é basicamente uma animação, que é a animação azul. Eu dupliquei, pintei de branco e dei um offset de 2 frames, sei lá. Aí dupliquei, dei um offset, botei a máscara. Aí dupliquei e botei uma opacidade. Então, isso na base, assim, se eu pensar, é uma animação simples, duplicada e com offset que faz parecer que ela é complexa. E isso aqui também, isso aqui é um movimento só. Acho que tá dentro desse step aqui. Não, tá aqui fora. Ela é basicamente uma animação de máscara e eu só duplico e faço um offset, ou às vezes na mão mesmo, para parecer complexo. Então são movimentos simples. Tudo daqui, se você analisar, é que a gente queria demonstrar tipo a correria do metrô e tal. Então era para ser um bagulho frenético. Só que é tudo coisa simples, mano. Cada elementinho. Tipo, uma outra coisa também que é interessante é você
não depender da interpolação do After para fazer tudo. Então, se você olhar, tem coisas aqui, ó, por exemplo, aqui. É um keyframe, depois muda o keyframe para o lado, e eu não deixei interpolar, eu que criei outro keyframe. Ou aqui, tipo, que eu criei outro keyframe aqui no meio. Ou, por exemplo, hold keyframes. Cadê? Acho que aqui no começo, ó. Eu fiz 4 hold. Então, é meio que feito na mão. Por isso que eu acho que é interessante aprender conceito de animação tradicional, conceito de você saber onde tem que colocar para dar easy, um mais próximo, um objeto mais longe, sem depender da interpolação do After, porque às vezes a interpolação não vai te salvar. A maioria das vezes eu tento resolver com a interpolação, mas se não funciona, eu faço na mão às vezes. Eu coloco um keyframe no meio, que ele vai para um lado totalmente diferente do que está a interpolação do After, então acho que é muito importante isso. Eu tenho um outro projeto aqui do metrô também para explicar essa parada do simples versus complexo. Eu acho que é. Não, esse aqui são os últimos. Esse aqui. Caceta dessa tela. Essa é uma outra cena que parece também muito complexa, porque ela tem muitos objetos em cena, muita coisa surgindo, traço passando em cima, do lado. Só que se você analisar calmamente, é muito simples. Essa cena foi criada desse jeito e também é um jeito legal de você desconstruir as cenas que você vê, que é você isola o elemento. Então, eu fiz esse elemento assim, eu peguei essa cena, isolei o elemento e fiz ela assim, surgindo e indo pro lado. Pronto, muito simples. Posição da esquerda, direita. Eu literalmente isolei e animei. Aí eu ocultei e fui fazendo isso com o resto. Animei tudo individualmente. Aí quando você coloca junto, parece uma coisa complexa. E aí você começa, obviamente, a sincar, a você achar que uma coisa tem que mover junto com a outra. Mas tudo é muito simples, cara. Se você isolar tudo aqui, é muito simples. Só que junto, ele dá um volume tipo, deixa o negócio mais rico, principalmente quando você coloca alguns movimentos diferentes. Por exemplo, essa seta aqui, ela tem essa rotação pro lado, que se você vê ela assim, ela parece uma animação tipo qualquer, mano. Não parece uma animação incrível. Só que quando você bota, você vê que ela contrasta no movimento, ela é a única que rotaciona. O resto, como é um quadrado, não rotaciona assim. Então, tipo, ela dá uma riqueza também à cor, né? Porque o designer mandou muito bem aqui. Então, isso é um pouco do que eu queria passar do simples. Simples feito várias vezes é complexo. Tipo, você basicamente vai colocando camadas, tem que pensar em camadas. Você faz primeiro o básico. Nesse caso, eu primeiro animei o texto. Eu animei o texto isolado, mano. Eu nem fiz assim e animei. Tá legal? Aí tu faz um outro elemento. Aí tu vai somando. E aí isso tudo junto parece uma coisa muito encorpada, mas na verdade são vários elementos simples. Só que eles estão juntos. E aí tem umas coisas que você consegue brincar. Por exemplo, essa linha verde, ela tá surgindo da esquerda e aí ela começa a ir para cima, tá ligado? São pequenos detalhes que você vai vendo que você pensando individualmente, cara, é muito bobo, mano. Qualquer curso de After te ensina a fazer isso aqui, essa posição da esquerda indo para cima. Não tem nenhuma técnica complexa, é tudo animação de posição. Só que quando você junta, parece uma coisa muito encorpada e rica. E realmente fica uma coisa mais rica. Só que o que eu quero dizer é que geralmente eu olho os projetos e eu ficava com medo, tipo, mano, como a pessoa pensou nisso? Só que, velho, às vezes a pessoa só foi duplicando e foi enriquecendo, tá ligado? E é sempre movimentos básicos, você não são coisas super complexas. Tipo, essa pré-comp aqui, eu animei ela separada, animei outra comp, o que eu fiz? Eu animei o círculo vindo e parando. Olha isso, vindo e parando. Aí eu dupliquei a animação, coloquei no outro elemento. Aí eu dei offset, que é fazer eles começarem, tipo, alguns frames depois. E aí ele já gera uma coisa mais interessante. E no meio daqui, já fica uma coisa mais rica, esse elemento básico surgindo.
um jeito legal para você pensar nisso é talvez precompor algum desses elementos, tipo esses aqui, que aí você consegue pensar mais neles individualmente para depois pensar no todo, tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Como foi te passado esse projeto, assim, eles te deram uma direção de como eles queriam a animação e as telas, é, as poses principais, né, que eles queriam de cada tela. As Sim, transições, cara, eles deram esse alguma direção sobre isso, como é que eles queriam? acho que a transição não, mas assim, esse projeto foi que eu fiz pela Dirtwork e dirigido pela galera da 8 Olhos, o Pedro e o Chris. Uhum. Eles são, tipo, os melhores diretores que eu já trabalhei, assim, na minha vida. Tipo, a melhor direção que eu já tive. E nesse trabalho do metrô, foi uma direção, assim, que eu nunca tive antes, assim, cara. Foi muito incrível. Eles destrincharam, dissecaram o projeto inteiro. Fizeram, tipo, no, tá ligado? O Miro é um site de você vai botando imagem, etc. Eles fizeram, tipo, uma bíblia do metrô gigante, com referência, com GIF, com livro, com referência visual, referência estética, referência de movimento. Então eles, como diretores, eles já sabiam o que eles queriam. Eles queriam algo frenético, algo com posterais, né? Algo meio truncadinho, não era algo tem um posterais, né? Não tá algo suavizão. Era para ser corrido, então eles queriam dinamismo, rapidez, aí movimento. Uma coisa que é interessante. Esse objeto vai para a esquerda, depois para a direita, que é porque um dos lemas do metrô é o vai e vem. Então a gente animava para a esquerda, depois para a direita, que é o vai e vem, vai e vem. Sempre eles também falaram que nesse projeto era só movimentos em X e em Y, não era para ter diagonal. Eles queriam uma coisa mais desse estilo. Transição, eu não me lembro, eu acho que eles não. Eu acho que eles deixaram bem abertas as transições, mas a gente recebia as telas, né? Tipo, sei lá, isso aqui, e a gente tinha que animar, né? Toda essa continuação. E que mais que eles fizeram? Eles também fizeram algumas explorações, tipo, eu acho que é no projeto anterior aqui que eu tava vendo do metrô, que era algumas coisas para simular, tipo, sei lá, era um shape azul indo pro lado, era como se fosse a porta do metrô fechando, tá ligado? Então, tipo, eles tinham bastante conceito, eles estavam bem certos do filme que eles queriam ter. Então, a gente foi muito bem dirigido nisso, mano. A gente já sabia qual que era a pegada, tá ligado? Tanto que a gente teve um período, acho que, não lembro quantos dias foram, mas foram alguns dias de estudo de projeto, mano. Eram uns dias que acho que eu não me lembro se o design não estava pronto, sei lá o quê. E aí a gente usou para fazer exploração e eles davam feedback em cima, tá ligado? Entendi. Então, quando começou o projeto, a gente já tinha recebido feedback, a gente já sabia que, pô, eu já tinha recebido feedback que não era para fazer diagonal, já tinha recebido feedback para saber que era para ser mais truncado, era para ter hold keyframe, tá ligado? Não era super liso. Então, eles dirigiram muito bem nisso, cara. Foi surreal, assim. Foi a melhor direção que eu já tive foi nesse projeto. Foi muito louco. Que maneiro. O outro projeto que eu ia mostrar aqui é do Fredinho, né? Cadê o Fredinho aqui? Que é um projeto que eu fiz na mentoria da Pola. É um bagulho meio novo para mim, porque é frame a frame, eu não faço frame a frame, eu não sei desenhar, mas eu quero aprender, né? E aí eu aprendi, foi uma mentoria com a Pola, eu aprendi a, tipo, pelo menos a ter um processo para fazer os projetos pessoais. Esse é um projeto pessoal. E aí, de novo, a questão do simples pro complexo. Primeiro, parece muita coisa, é muito efeito, uma coisa em cima da outra. Só que não foi pensado desse jeito. Ele foi pensado em camadas, então ele começou de um jeito, adicionei outra coisa, aí adicionei outra coisa, e aí vira uma coisa complexa. Mas ela não foi pensada já complexa de início, tá ligado? Então eu usei o. Eu peguei numa comp aqui, eu fiz o cleanup no After, eu fiz o frame a frame no Animate aqui, ó. Deixa eu tirar o proxy. Eu fiz o frame a frame no Animate. Aí eu basicamente cleanei usando o script do Garizo, é o Cleanup Master, muito bom. E aí, tanto que ele te permite fazer várias paradinhas, tanto que isso tudo é uma layer só.
tá muito pesado porque eu sou burro. A primeira vez que eu usei, eu fiz um monte de função e travou o projeto. Mas isso aqui é uma layer só. Ele permite fazer mudança de sobreposição, né? Tipo, esse braço aqui tá na frente, aí agora esse braço tá atrás, é tudo uma layer só, tudo Isso é muito keyframe aqui, maneiro. hold. Cara, é muito bom. Tem muita função que tu usa, nem só pra cleanup, tá ligado? Tipo, essa Uhum. parada da sobreposição. Tem função que você seleciona e você aperta o botão e ele já seleciona a layer inteira pra tu. Tipo, Caraca, muita coisa básica. Tipo, você, aqui, por exemplo, você clica aqui, você clica no botão e ele já renomeia, tá ligado? que E aí você massa. renomeia cada parte em vez de ficar achando, aí você tem que ir aqui, Aham. ir aqui, enfim. Tem muita coisa interessante nesse script, eu recomendo muito. E aí eu basicamente fiz ele com base no design que eu tinha feito. Deu pra ver que ficou diferente, né? Ele ficou mais cabeçudo. Mas é porque aí eu fiz ele meio que como se tivesse, tipo, de baixo pra cima, tá ligado? Uhum. Ele tá numa perspectivazinha, aqui já não tava pronto na perspectiva. Aí eu fiz os model sheet aqui, né? Do personagem, ele girando, etc. E aí, a partir do momento em que eu tenho ele cleanado, eu só botei um glowzinho na garra, e aí eu tenho ele cleanado. Aí começa de novo a questão do simples complexo. Ah, uma coisa interessante aqui que dá pra ver, eu usei esse white time pra, como se fosse uma onion skin, tá ligado? Se você Hum. coloca o 1, ele só mostra um frame que tá atrás. Aí aqui ele mostra um frame que tá na frente. Podrinho, tá ligado? Mas o Ele After é não tem onion skin. um. Ele já é nativo do After, é isso? É nativo, sim. É feito nativo, acessível at time. Ele é nativo e é um jeito de fazer Onion Skin de uma gambiarrazinha, né? Tipo, não é perfeito, mas o After não tem Onion Skin, né? Normalmente. Infelizmente. Então, exato. E aí eu acabei usando ele, às vezes eu fazia umas gambiarra para ver, mas aí entra a questão de novo da sobreposição de coisas simples. Peguei a comp, transformei tudo em comp, dei uma tratadinha, botei um curves, um deep glow, esse sharpen para ficar meio, né, retrô. Aí depois disso, eu fui adicionei o fundo, cadê? Acho que foi esse fundo. Aí eu, putz, vou botar um gradiente, botei uma luz no centro para deixar mais, né, guiar o olhar pro centro. Putz, não tá muito claro, bota mais uma luz. E aí começa, botar uma sombrinha. Aí tu duplica e usa corner pin. E aí você faz a faixa. E aí você vai adicionando camadas. Isso não foi, de novo, isso não foi pensado individualmente. Eu enviava assim, a gente pensava, putz, e agora? Aí eu botei já uma aberração cromática, uns efeitos, são tudo efeitos simples, só que você vai adicionando. E aí tu olha de novo, uma outra textura aqui de tremidinho. Você falou Aí, putz, se eu botar sobre um. pensar em camadas, né? E não pensar num projeto Sim, já finalizado, ou querer finalizar ele o mais exato. rápido possível, né? Você não pensa ele já no visual final, tipo, eu literalmente eu enviava assim pra Pola, aí a Pola pensava, acho que a gente pode botar um efeito. Aí a gente conversava, e se botar um efeito assim? Aí, putz, ficou legal, mas agora falta um bagulho, um noisezinho de TV antigo. Aí, putz, botei. E se eu botar agora uma texturinha de tremida? Botei. E agora esse daqui é um plugin que eu achei de coisa de VHS. Aí ele já ficou bem com a cara de VHS aqui. Mas ainda fui adicionando camadas, tá ligado? Uhum. Aqui a vinheta. Putz, para deixar mais foco pro centro, botei uma vinheta. Putz, aqui um blurzinho, ó, no primeiro plano. Tirei. Coisa básica, mano. Coisa, tipo, leve, só que tu vai adicionando e vai ficando mais rico, tá ligado? Uhum. Então, mais noise. E aí tem o cenário aqui também. Então, é de novo a questão de camada. Aí, tipo, quando eu achei que tava incrível, tipo, pra mim tá incrível. Aí não, dá pra ir um pouquinho mais. Pré-compus, dupliquei, botei esse efeitinho assim de luz. Então, tipo, você sempre tem esse, putz, tá bom, mas dá pra ficar melhor. Isso a Paula me ajudou muito na mentoria dela, porque eu achava que, sei lá, eu entregava, pô, pra mim tá perfeito. Ela, pô, e se tu botar um gradiente? Aí começava essas camadas, tá ligado? Aqui eu já achava que tava perfeito. Ela, pô, e se tu botar um brilhozinho em tudo? Aí tu vê que vai gerando uma riqueza que são de várias etapas. Uhum. Isso foi o que eu aprendi na Dirtwork também, com o Kaique Moreto.
Ele já me falou quando eu comecei a trabalhar com comp, meu primeiro preview eu já entreguei finalizado. Já botei textura, botei tudo. Aí ele falou, mano, faz uma coisa de cada vez, faz em camadas. Primeiro, coloca o personagem na cena. Segundo, trata a cor. Depois, coloca a textura. Vai pensando um passo de cada vez. Porque senão você vê um bagulho tudo complexo, tu fica maluco. Só que cada coisa foi feito individualmente e corrigido individualmente. Às vezes teve alteração numa parte antes de adicionar outra parte, tá ligado? E aí também uma coisa que eu aprendi é a questão de você harmonizar tudo que tá em cena. Esse meu personagem, ele tem um FPS inconstante, né? Ele tá em by choose, depois tá by once, by choose, by choose, by once. E aí não faria sentido ele estar se movendo assim e as faixas estarem se movendo sempre by choose, por exemplo. Porque ia ter alguma hora, por exemplo, se eu duplicar aqui só para fazer cagada no coisar, se eu tirar o time remapping, eu tirei o time remapping, tá? Você vai ver que ele está se movendo, ó, a faixa se move, mas ele está parado. E aí, tipo, o noise se move com ele parado, ó. Ele fica sambando, E né? na comp, exato, e você tem que tipo, criar uma harmonia. Uhum. Isso acontece muito quando você recebe coisa de frame a frame, que rola essa parada inconstante. Você não pode só meter um posterize, tá ligado? Uhum. Então você, tipo, geralmente eu aprendi essa parada de você vai no timer mapping, você vai dando hold exatamente onde o personagem move, para você nunca, tipo, fazer a parada aí meio que sambando ou se movendo em diferentes. Às vezes rola do cenário se mover e o personagem não. Então, é importante ver isso. Eu aprendi muito isso com o Kaique, com a Dirt, com o Bernardo Vaz também, um cara de comp incrível. E os últimos dois projetos que eu ia mostrar é de comp também, que eu inclusive fiz para Dirt também. Mas aí eu já ia falar um pouco mais de técnica do que necessariamente a questão do simples versus complexo. Esse projeto aqui foi um projeto que a gente fez para Disney e Marvel. Eles fizeram algum bagulho para Hasbro, tá ligado? É uma parceria da Disney e Marvel com a Hasbro, que tem uns brinquedos lá de herói. E aí a gente fez um vídeo que ficou bem legal. E aí eu tenho essa cena que é uma cena simples, que são dois personagens, um correndo atrás do outro, na real, atrás disso aqui. E eu tinha que fazer um paralaxe. E aí foi essa questão que esse tipo de paralaxe me pegava muito, porque rolava muito em trabalho. Só que em todo lugar assim da internet tu vai ver sempre o mesmo tutorial de tipo, não é ruim, né? É bom, né, esse tutorial. Mas sempre vai ver a questão de você coloca a câmera 3D, você pega cada objeto, posiciona em eixo Y, em eixo Z, na frente e atrás, e você tem seu paralaxe. Só que para chão, isso não cola. Porque o chão, ele não é uma layer, ele não é tipo uma pedra. Esse chão, ele tem um paralaxe nele mesmo. Então, por exemplo, essa pedra aqui do meio, ela deveria ser mais lenta do que essa pedra da frente. Só que se você trata isso como... Isso geralmente vem uma layer só, porque é um PSD cheio de coisa. Você coloca só aqui, ele vai se mover individualmente, sendo que você precisa de um paralaxe na própria layer. O chão, geralmente, ele tem um paralaxe dentro dele, né? E aí, se você olhar no ambiente 3D dentro do After, você vai ver que não tá normal. O chão, ele tá totalmente distorcido. Por quê? É uma técnica que você basicamente faz. Isso é muito fácil no 3D, aparentemente. Eu não sei 3D, mas já me falaram que é muito fácil. E no After é uma gambiarra. Né? Que basicamente, o que você faz? Você pega a layer, eu botei o anchor point aqui na beira. Como é um chão, rotacionei 80, 90 graus, sei que decide, aqui esse chão ele tá meio, né, mais ou menos. E aí, ele no ambiente 3D, ele já vai estar respeitando uma paralaxe. Se tu olhar, a câmera vai passar primeiro por esse arbusto e depois por aqui. Então esse arbusto já está aparecendo antes, já está com paralaxe. Só que aí você tem a sua cena toda cagada.
E aí no After você faz uma gambiarra de você usar o Corner Pin, o Power Pin, né, no caso, para você retornar a visualização. Então o que você faz? Você pega a sua layer normal, tipo, zero rotação nem nada, você tira um snapshot, você rotaciona, e aí você arruma com o corner pin para dar match no snapshot. E aí você tem a sua layer no paralaxe sendo uma layer, tipo, isso é uma layer só, o chão é uma layer só. E esse paralaxe ele não vai só para chão, ele vai para tudo. Se tu olhar aqui em cima, essa parede, ela tá rotacionada. Tu consegue até ver pela bounding box aqui, essa rotação. Só que ela tá flat, porque eu usei o corner pin. Se eu tirar, você vê que ela tá rotacionada, ó, 30 graus, assim. Por quê? Porque essa parte é para aparecer antes dessa parte. E aí você simula isso com a rotação e dá o corner pin. Então, visualmente, nada mudou. Mas no ambiente 3D, você tem um ambiente muito mais rico e muito mais com paralaxe em vários objetos. Então, você consegue fazer o paralaxe assim. Olha como essa pedra está mais rápido do que Sim. isso aqui. E aí você consegue posicionar os personagens. E como você consegue visualmente, você consegue olhar aqui que isso está rotacionado, você tipo vê o elemento, sei lá, eu uso geralmente um elemento de referência. Putz, ele vai pisar nesse bagulho verde. Aí eu vou no bagulho verde e coloco o personagem em cima. Então, cadê aqui? Que eu sou horrível com essa câmera. Ó, aqui os personagens, aqui tá tão pequeno, mas os personagens tá aqui, ó. É o Ultron e a minazinha. Essa técnica, eu acho ela bastante avançada, assim, só uma pessoa que já mexeu muito com composição, cara. Porque todo tutorial que você faz você deixa o chão chapado também e... Você interpreta como uma layer só, né? Você É, pega isso aqui e só move no eixo Z. exato. Mas, mano, tipo, ele é um pouco complexo nesse sentido de não ser tão fácil acesso quanto o Parallax normal. Uhum. Mas ao mesmo tempo, mano, Mas é simples também. porque eu descobri isso, cara, depois de, tipo, mano, todo projeto que eu fiz comp tinha chão. Uhum. E era sempre o mesmo BO, mano. Era sempre o mesmo BO. Você tinha o chão, e aí você tinha que usar Parallax. E, tipo, eu fiz um trabalho com o Thiago Castro, o Asian Cup, que era um campo de futebol. E aí, mano, eu precisava fazer um paralaxe. Só que como se o chão é uma layer só? E aí, e aí eu não sabia. Aí você picotava a layer, tá ligado? Você mascara várias vezes a layer. E aí, só que como era um chão de futebol, a linha do campo aparecia. Cara, ficava tudo cagado. A melhor parada é você, tipo, fazer isso ou fazer um software 3D também, né? Que eu acho que isso é muito mais fácil. Porque basicamente você fazia a projeção, né? Então, esse é um dos jeitos. Se tu olhar aqui, tá rotacionadaço, aqui tá esticado. Você também brinca um pouco com a escala, às vezes, para você achatar mais. Quanto mais você aumenta a escala, por exemplo, cadê o chão? Tá aqui. Eu mexi um pouco na escala. Tá desproporcional. Tá 43 de largura, 116 aqui, ó. Porque quanto mais eu aumento, mais paralaxe eu tenho. Só que aí é só eu arrumar no corner pin. Uhum. E aí você tem o paralaxe que você quer em uma layer só. Então, tipo, isso é muito útil, cara. Quando eu descobri, eu aprendi com o Rafael Arame. O cara é um mago do After, ele é o rei da comp, assim, eu sou muito fã dele. Eu aprendi com ele isso. E também a última coisa que eu vou mostrar é uma parada que eu aprendi com ele, que é sobre a câmera do Duik. Quando a gente gravou, assim, a primeira vez, você também não manjava, né, da câmera do Não fazia Duik. ideia. E mano, é um bagulho muito incrível, assim, cara. Eu acho que a maioria dos trabalhos, eles não precisam ser. Você não precisa necessariamente transformar em 3D para fazer o paralaxe. Porque esse paralaxe que a gente fala de tutorial, que a gente vê por aí, mano, sempre. Ih, cara, mas sempre é uma coisa simples que você não precisava usar câmera 3D. Mano. A câmera 3D só vai deixar tudo mais travado. A câmera 3D é muito pesada, objetos 3D é pesado, o After, às vezes ele buga com objetos 3D, você não consegue usar rasterize nele, porque é 3D. Então, é uma dor de cabeça, cara, transformar os bagulho em 3D. Só que a câmera do Duik é um bagulho grátis e que você faz muito suave. Porque a maioria das pessoas tem o Duik, mas explicando aqui a câmera dele.
Imagina que eu tenho um bloco aqui na frente e um bloco aqui atrás. E aí você quer um paralaxe no qual esse objeto se movimente mais rápido do que esse. E o paralaxe é em X ou em Y, por exemplo, ou um zoom. Você teria que transformar em 3D, aí cria a câmera, parenteia no nulo. Isso vai ficar pesado. Nesse caso é de boa porque é leve, mas conforme vai ficando mais pesado, mais complexo, vai ficando mais pesado. Você pode simplesmente ir no botão de câmera, 2D câmera, e aí ele cria 4 layers. Sendo que essas layers você pode duplicar quantas vezes quiser ou deletar. Nesse caso, por exemplo, só tenho 2 layers, eu vou deixar só 2. Basicamente, você tem um nulo, que é a sua câmera. Isso é um nulo. Aí você tem 2 shapes, que eles estão com expressões ligadas a esse nulo. Essa expressão se chama câmera influência aqui, esse parâmetro, né? E basicamente é 100%. Então, a influência da câmera está em 100%. Então, esse nulo vai se mover a 100% da velocidade do que essa câmera, ou seja, na mesma velocidade. Esse nulo aqui de baixo, ele vai se mover a 50%, ou seja, ele vai ser 2 vezes mais lento. 2 vezes mais lento? Mais lento, metade. E aí, você basicamente tem seu paralaxe aqui, simplesmente parenteando. Então, o que está na frente, eu vou linkar no que está com 100%. O que está atrás, eu vou linkar no que está 50%. Isso aqui você pode customizar, tu pode botar 80, 70, você pode mudar quanto quiser. E você tem simplesmente seu paralaxe só com parenting e tipo de forma super leve, tá ligado? É sempre bom você ir no Type of Motion e mudar aqui, porque aqui ele coloca um easy padrão. Então deixa em usar a interpolação do keyframe. Então você tem um paralaxe leve com parenting e tudo 2D. Isso é muito melhor, cara. A maioria dos casos, você vai precisar só fazer um paralaxe em X ou em Y, ou dar um zoom. Você simplesmente usa a câmera do Duik. Aí você consegue mudar em tempo real também. Ó, você muda a influência, pô, em 180. Então ele já é muito mais rápido do que está atrás. E você consegue mover em tempo real e animar esses parâmetros também. Então, a maioria dos casos, provavelmente a câmera do Duik é suficiente, você não precisa transformar em 3D. Mas se você precisa transformar em 3D, você pode fazer aquela questão que eu falei do projeto passado também, né? Uhum. Tá faltando um elemento aqui. E aí essa cena, acho que ela vai demorar um pouco para carregar de novo. É basicamente uma técnica usando a câmera do Duik para fazer um giro de perspectiva. Eu aprendi isso com o Rafael Arame também. Basicamente, é uma coisa mais leve, mais sutil, mas é muito melhor transformar tudo em 3D e nem sei como faria em 3D direito. Acho que você tem que transformar tudo em 3D, aí faria um esquema, enfim. Aqui, basicamente, é o Homem-Aranha girando 180, né? Uhum. Nem sei se 180, sou ruim em perspectiva. Em graus. Eu também não sei. Ele gira. Ele tá isso. girando aí. Pô, não é 180 não, mano. Mas enfim, ele gira. E aí, se tu vê aqui, ó, ele dá um leve giro de perspectiva. Uhum. E isso foi feito com a câmera do Duik. Aqui. Esse cenário é uma layer só. Na real, esse cenário é uma layer só. Uhum. Aí, atrás, eu separei em planos. Então, o que eu fiz? Você usa Puppet Pin para separar em planos com o Puppet. Então, eu até pintei cada plano para não me confundir. Então, eu peguei o Puppet e coloquei no primeiro plano aqui, nos cantos. Depois, o Puppet no meio. Então, eu já tenho 2 planos. Eu tenho o plano frontal, o primeiro plano, e o último plano ali atrás. Aí eu usei usei o Duik também para transformar o Puppet em layer, né? Que é o Edge Pins. Você transforma tudo, qualquer efeito basicamente de movimento que tem posição, você transforma em layer, né? Isso é muito bom. E aí eu transformei em Puppet, e aí eu usei a câmera do Duik para, eu vou duplicando e mudando a influência. Cenário próximo é tipo o primeiro plano, tá 200. Cenário longe, ou seja, esse finalzinho do cenário, 70. A nuvem, aí eu dei uma zoada aqui na perspectiva porque tava ficando ruim visualmente. Mas ó, o céu, 5, quase não se move.
E aí você tem um rigging de câmera só com um Puppet. E isso é muito legal. Ele tem limitações, né? Porque o Puppet distorce tudo e caga. Mas, enfim, fica um resultado bem legal, tá ligado? Então, a câmera do Duke é muito boa, muito rica pra fazer as paradas. Ele tem até um bagulho de câmera rig, que ele riga essa câmera, mas. Não sei nem se riga, eu acho que esse daqui é do 3D, acho que eu falei besteira. Ah, mas eu não uso isso aqui. Mas, enfim, Uhum. usem a câmera do Duke. Eu acho que é meio que isso, assim. Eu não me lembro se faltou alguma coisa Eu acho que é do que eu isso. falei da outra vez. Eu acho que é isso, né? Brazão, queria te agradecer mais uma vez. As redes sociais dele vão estar aqui na descrição. Se quiser também deixar o link do projeto para a galera ver também, lá no Behance ou no seu próprio Instagram, tá bom? Mas é isso. Bom, valeu pelo convite. É isso, pô. Valeu quem assistiu. Qualquer coisa quiserem conversar comigo, só mandar mensagem. E é isso, mano. Continuar. Você tinha falado antes, a gente estava conversando antes sobre o que a pessoa deveria aprender, ou uma dica para iniciante, assim. Eu não ia na parada mais de dica técnica nem nada, eu iria mais na questão do. Como eu contei da minha história, ela foi muito, tipo, não linear. Então, uma hora eu tava ruim, do nada eu tava muito bem, tipo, profissionalmente. Então, não é porque você não está bem profissionalmente que você ainda tá muito longe de ficar bem. Às vezes, tipo, vai mudar de uma hora para outra, não é linear. Então, continuar tentando ser visto, né? No Instagram, no WhatsApp, nos grupos e mandando e-mail também, que mesmo É a sendo tríade, uma né? taxa muito baixa, é a grande tríade, né? WhatsApp, grupo de WhatsApp, rede social, que deve ser LinkedIn, Instagram, né? Eu só duplico o mesmo post. Boto lá. E aí também e-mail, né, cara? Não deixa de mandar e-mail que uma hora vai. Então, é isso aí. É isso, galera. Valeu, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.